Glória a Deus. Boa noite, igreja. Que a paz esteja com todos. Estou um pouco nervosa. Parece que é a primeira vez que eu estou aqui, já faz um tempo. Mas o Senhor quem escolheu. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmos 38, 10. Durante a ministração eu vou ler vários textos, mas vamos abrir esse primeiramente. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. A minha força me falta. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por podermos estar aqui na Tua casa, meu Pai. Que o Senhor venha me usar como instrumento Teu, Senhor. Que não sejam palavras minhas, meu Pai, mas que o Senhor fale através da minha vida. Que o Senhor fale e não te cales, meu Pai. Venha abrir os nossos ouvidos, o nosso entendimento, meu Pai, para que nós possamos entender e receber aquilo que Tu tens para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu amo os salmos da Bíblia, porque a sua linguagem ela é extremamente humana. Os salmos eles são tão divinamente inspirados como qualquer outro livro, os evangelhos, Apocalipse, porque é tudo inspirado por Deus. Mas a sua linguagem ela é uma expressão humana. É como o homem se sente diante dos desafios. É como o homem se sente mediante as dores. É como o indivíduo se sente diante de algumas situações que ameaçam na vida. Muitas vezes eu já conversei e aconselhei muitas pessoas. E o que mais ouço dessas pessoas que sofrem tantas dores é a frase que eu vou dizer agora. Eu não tenho força. Aí você fala, luta pelo seu casamento. Eu não tenho força. Jejua, ora. Eu não tenho força. Inicie um processo de reeducação alimentar para você melhorar. Eu não tenho força. Termina seu curso. Eu não tenho força. Deixa esse pecado. Eu não tenho força. E o profeta Isaías no capítulo 40, versículos 28 e 29, diz: Não sabes... Não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Eu queria ser assim. Nosso Deus, Ele é um Deus incansável. Eu quero que você seja muito sincero aqui. E levante sua mão se você já se sentiu ou se sente assim. Eu não tenho forças. Nós somos humanos. E o versículo 28 diz: Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? Eu falo para você, se terminasse aí, o nosso problema não teria solução. Mas no versículo seguinte diz assim: Dá força ao cansado e multiplica as forças dos que não têm nenhum vigor. É Ele quem te dá força. Amém? Eu vou repetir, porque essa não é minha palavra, não é frase de filósofo, mas é o próprio Deus dizendo. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Receba a força de Deus nessa noite. Receba a força de Deus nessa noite. Como eu disse, uma frase que mais eu ouço quando as pessoas me pedem ajuda é: não tenho forças. E tem também uma pergunta que eu ouço muito, e você também deve ouvir. Uma pergunta resumida em uma única palavra. É a seguinte: como? Você fala, perdoe. Como? Resista. Como? Acredite. Como? Volte a lutar. Como? Gi, mas como manter a força? Como receber força?
Como não esmurecer diante de tantos desafios? Êxodo 13, 8 e 9. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isto é pelo que o Senhor me tem feito, quando eu saí do Egito. E te terá por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre teus olhos, para que a lei do Senhor esteja em tua boca. Porquanto, com mão forte, o Senhor te tirou do Egito. Eu vou repetir uma frase aqui. E te terá por sinal sobre tua mão, e por lembrança entre os teus olhos. Sabe o que é isso? Memorial entre os olhos. Precisamos ter memorial. Israel, ele vai viver algo excepcional. Maior milagre do Antigo Testamento, que é a travessia do Mar Vermelho. Eles vão viver ali 40 anos no deserto, experimentando todo tipo de provisão de Deus. Só que passa. Sabe o que acontece quando passa? A gente esquece. Deus diz a Israel: vocês precisam construir um memorial. Porque seu filho precisa saber, seu neto precisa saber, as gerações precisam saber. E de preferência, isso precisa estar aqui, entre os seus olhos. Para quando a dúvida chegar, quando o medo brotar em você, você possa ter construído uma lembrança do que eu fiz. E isso vai gerar força em você. Você tem anotado tudo que Deus tem feito com você? Você tem lembranças do que Deus tem feito com você? Quais pensamentos cercam você o dia todo? O medo do futuro? Ou as experiências com Deus que você tem passado? Israel precisa aqui construir uma coisa, para quando ele olhar, ele lembre: foi Deus que fez comigo uma vez. E se ele fez uma vez, ele pode fazer de novo. Aleluia! Se Deus fez uma vez, ele pode fazer outra vez. Você tem lembrado do que Deus já fez? Quem aqui tem uma experiência de cura? Quem tem uma experiência de provisão? Quem tem uma experiência de livramento? Todos nós. Então, por que não vai dar dessa vez? Ele diz: eu sou o Senhor e não mudo, e por isso vocês não são consumidos. O mesmo Deus de ontem, Ele é hoje e será eternamente. Ele não muda. Aleluia. Eu li uma vez que você não pode controlar o seu primeiro pensamento, porque ele vem aleatório. Mas a partir do segundo, é você quem manda. O que tem passado pela sua cabeça? Eu tenho memoriais com Deus, eu tenho experiências com Deus, eu já vi Deus fazer. O Deus da Bíblia, Ele não fez só na Bíblia. Nós precisamos entender isso. Ele não fez só na Bíblia. Ele também está fazendo no livro da minha história e da sua história. Glória a Deus. E eu estudei uma parte da Bíblia que fala sobre a história de Geazi. Você sabia que lembrar de um milagre é algo muito poderoso? Você sabia disso? Sempre que um milagre é contado, se estabelece uma atmosfera de milagre e novos milagres começam a acontecer. Aleluia! A Bíblia nos ensina isso. No livro de Reis 8, a partir do 4. O rei estava conversando com Geazi, servo do homem de Deus, e disse: conte-me todos os prodígios que Eliseu tem feito.
Conte-me, enquanto Geazi contava ao rei como Eliseu havia ressuscitado o menino, a própria mãe chegou para apresentar sua petição. Geazi exclamou: essa é a mulher, ó rei, meu senhor, e este é o filho dela, a quem Eliseu ressuscitou. O rei então pediu que ela contasse o ocorrido, e ela confirmou os fatos. Então ele designou um oficial para cuidar do caso dela, e ele lhe ordenou: devolva tudo o que lhe pertencia, inclusive toda a renda das colheitas, desde que ela saiu do país até hoje. Não tem coincidência com Deus. Presta atenção. Ela saiu por causa do quê? Das terras. Da fome. Então, se teve fome, a terra dela produziu o quê? Nada. Mas o rei está dizendo: pelos tempos que você esteve fora, eu vou te dar até aquilo que as tuas terras não lhe dá o direito de receber. Porque enquanto Geazi estava contando o milagre, Deus estava providenciando um novo milagre. Porque enquanto eu estou contando uma tragédia, o adversário gostaria de estabelecer outra tragédia. Mas quando eu estou contando o que Deus faz, o céu começa a se movimentar para fazer de novo. Espalhe o que Deus tem feito na sua vida. Fale para a pessoa do seu lado: espalhe o que Deus tem feito na sua vida. Não tenha medo de contar o que Deus tem feito na sua vida. Ah, mas é perigoso. Não é perigoso. Inveja não bloqueia o fluxo de milagres, mas testemunho desata a atmosfera de milagre sobre a tua cabeça. Glória a Deus. Você ainda diz: eu não tenho forças. Receba forças. Como terei forças? Como você vai ter força? Lembrando do que Deus já fez. Quanta coisa Deus já fez na sua vida. Quanto livramento. Quanta cura. Quanta oração atendida. Vou ler mais uma passagem. Números 14, do 6 ao 8. E Josué, filho de Num e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra e nos dará terra que mana leite e mel. Deus decidiu dar a Israel uma referência. Deus poderia dizer a Israel: eu vou dar Canaã a vocês e ponto. Eu vou dar toda a Palestina e ponto. Mas Deus decidiu criar uma referência para Israel. Porque referências constroem imagens. E qual era a referência? Terra que mana leite e mel. Então, no dia que o sol estava muito quente, tinha coluna de nuvem. Mas tinha o impacto do corpo, claro. Mas eles lembravam: uau, eu estou indo para um lugar que mana leite e mel. Olha o contraste de figura que Deus quer usar. Eles estão saindo do Egito e lembram das cebolas e pepinos. Agora pensa num contraste. Leite e mel. Esquece as cebolas e pepinos. Agora é leite e mel. É claro que em algum momento pode ter dado uma bolhazinha no pé, naquela caminhada. Mas eles tinham uma referência de imagem. Eu estou indo para um lugar que mana leite e mel. Claro que viver em cabanas, com tanta gente, devia ter gente inconveniente. E tem dia que por causa de gente inconveniente, a gente tem vontade de desarmar nossa barraca e ir embora também, né? Só que eu tenho uma imagem construída. Eu estou indo para a terra que mana leite e mel. Tá difícil suportar o casamento? Tá difícil suportar aquele filho rebelde?
Mire no dia que você vai fazer suas bodas de ouro, de prata, de diamante. Tá difícil conciliar igreja, trabalho, faculdade. Mire no dia que você vai levantar o seu diploma. Tá difícil carregar a cruz. Não é à toa que em Apocalipse 22 fala da rua principal da cidade, que era de ouro puro. Cidade com ouro. Não é que ele precisa exibir ouro. É porque ele quer construir uma imagem na minha cabeça a partir de um elemento poderoso que eu conheço, para me dizer: não para, agir. Não para, agir. Você vai chegar lá. Amém? Não pare. Você vai chegar lá. Para onde você tem olhado? Para onde você tem olhado? Qual imagem tem te guiado? Ninguém consegue construir aquilo que não vê. Cuidado com o que você tem colocado diante dos seus olhos. Cuidado com o que tem tirado o seu foco. Gênesis 30, 28. E disse mais: determina-me o salário que te darei. Aqui eu quero falar, eu não vou ler tudo, mas aqui Jacó queria que as ovelhas nascessem malhadas e salpicadas. Foi um acordo que ele fez com o sogro dele, né? Labão. Depois de trabalhar algum tempo pelo bem do sogro, ele começou a perceber que ele também precisava de um valor. Imagina, às vezes você tem só uma mamadeira em casa para sustentar. Ele era um 12. Isso que deve ter filho que não foram contados. Sabe lá quantas mamadeiras. Ele chamou o sogro e fez um acordo. As ovelhas que nascerem bonitas e fortes são todas suas. Agora as que nascerem malhadas e salpicadas serão minhas. Ele levou essas ovelhas a beberem água, e no lugar que elas bebiam água, ele colocou varas de pé e descascou varas. E quando as ovelhas iam beber água, quando começava o processo de gerar, elas olhavam para aquelas varas alternadas. Sabe como nasciam as ovelhas? Malhadas e salpicadas. Porque o que eu gero é fruto do lugar onde eu estou colocando os meus olhos. O que eu gero é fruto do lugar onde estou colocando os meus olhos. Quem só olha para fracasso, nunca vai gerar vitória. Quem só olha para o pecado, nunca vai gerar santidade. Quem só olha para o desânimo, espinho no caminho, nunca vai gerar regozijo na vitória. Deus te trouxe aqui para te dizer: mana, leite e mel. Mana, leite e mel. Mana, leite e mel. Quando o relógio despertar para você sair para trabalhar de madrugada, você lembra: mana, leite e mel. Quando você sentir vontade de desistir, mana, leite e mel. Quando o pecado bater na sua porta, mana, leite e mel. Quando a proposta indecorosa bater no seu portão, mana, leite e mel. Eu tenho uma imagem construída do lugar que eu quero chegar na terra. Você tem? Mas eu tenho um muito superior, que é o lugar que eu vou ocupar na eternidade. Aleluia! E é no nome dessa imagem que eu vou arrancar forças de onde eu não tiver. Jó, capítulo 19. Você sabe qual é o livro da Bíblia onde a expressão El Shaddai mais aparece? O nome de Deus relacionado ao Deus Todo-Poderoso? No livro de Jó. É o livro onde o sofrimento humano é mais revelado do que qualquer outro livro. Ei, vou falar uma coisa para você, presta atenção.
nas páginas de maior impossibilidade da sua vida, é que o Todo-Poderoso vai se apresentar com maior clareza do que qualquer outro momento da sua vida. Eu vou repetir. Nos dias de maior angústia, o poder de Deus será revelado com maior autoridade do que qualquer outro momento da sua vida. Amém? Jó 19, do 23 ao 25. Quem me dera agora que as minhas palavras fossem escritas, quem me dera fossem gravadas num livro, e que com penas de ferro e com chumbo, para que fossem esculpidas na rocha. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos repetir o 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra. Fala para a pessoa do seu lado, escreva isso, fale isso, declare isso. Aqui o homem mais rico do Oriente, ele perdeu tudo o que possuía. Falou bobagens? Muitas. Ele reclamou? Demais. Tem o Jó mito e o Jó real. O Jó mito não reclamou nunca. Mas o Jó real só não blasfemou contra Deus, mas reclamou demais. Amaldiçoou até o ventre que o gerou. Só que quando chegou a hora dele declarar o que de fato era importante e relevante, mesmo com a alma dele dilacerada, com o luto corroendo por dentro, seu corpo todo machucado, com a mente acelerada pela pressão dos compromissos que não poderiam ser honrados pela miséria, ele diz: eu queria mesmo que as minhas palavras pudessem ser colocadas em um livro. Eu queria mesmo era talhar na pedra o que eu vou dizer. Amém? Nós não somos daqueles que o que fala não se escreve. Você já ouviu alguém falar isso? Conversa fiada que o outro diz? Ah, o que fulano fala não se escreve. Não, o que eu falo se escreve. O que você fala se escreve. O que eu falo pode ser determinante para o ânimo que eu vou ter ou para o desânimo que vai me dominar. Vamos dizer novamente o versículo 25? Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Diga, eu sei. Eu sei. Eu quero adentrar no mundo do Espírito com essa informação nessa noite. Eu não sei se vou conseguir, não sei se vou chegar. Eu não sei quando tudo isso vai passar. Eu não sei o que me espera no dia de amanhã. Eu não sei quem é leal e quem é desleal, porque não vem com placa. Eu não sei o que vai acontecer no Brasil daqui a um mês. Eu não sei o que vai acontecer na minha vida daqui a um minuto. Mas uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Uma coisa é certa para você: o seu Redentor vive. O meu Redentor vive. Aleluia. Glória a Deus. E não acaba por aí. Ele vai se levantar em meu favor. Ele vai se levantar em teu favor. Comece a falar para as pessoas. Escreve aí, Deus vai fazer. Fala para a pessoa do seu lado, Deus vai fazer. Mas Gia, eu não tenho força. Como? Construindo memoriais. Construindo lembranças do que Deus já fez. Mirando no que você espera. Na imagem do lugar que você vai chegar. Hebreus 11, 24. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Por que ele recusou? Ele era bonzinho? Não. Porque ele tinha em vista uma maior recompensa. Como, Gi? Reproduzindo com a sua boca o que você crê. Provérbios 12, 14. Cada um se fartará do fruto da sua boca,
e da obra das suas mãos, o homem receberá a recompensa. Eu sou saciada na minha alma, não pela comida que eu como, mas pela palavra que eu falo. O que eu comi, ele saciou meu corpo físico. Mas é o que eu digo durante o dia, é que vai trazer saciedade para a minha alma. Então, pelo amor de Deus, declare a palavra. 1 Reis 18:44. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Como? Não tenho força. Como eu vou me manter firme, Gi? Valorize os pequenos sinais de Deus. Presta atenção. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Deus não precisa de coisas grandes para fazer grandes coisas. Aleluia! Peça a Deus nessa noite a bênção, sabe do quê? Do contentamento. Você deveria estar em festa pelo último sinal que Deus já te deu. Mas como era do tamanho da mão de uma pessoa, você disse: o que é isso na imensidão do que eu preciso? Nós estamos acostumados. Isso não pode acontecer. Nós não podemos esquecer. Deus está dizendo: celebre o pequeno, porque o pequeno gerará o grande. Aleluia! Sabe por quê? É a semente que gera a árvore. É a semente que gera a árvore. Você é fruto de um embrião. Você não nasceu assim. Se eu olho para você e percebo que uma partícula chegou a essa plenitude, eu olho para o sinal de Deus e me animo. Essa partícula, do tamanho da mão de homem, vai se tornar plenitude na minha vida. Glória a Deus. Às vezes você precisa fechar um grande negócio. E aí você recebe uma ligação de uma pessoa que nunca mais tinha te ligado. É o sinal, do tamanho da mão de um homem. Às vezes você precisa de uma cura completa. Mas se pelo menos uma de suas taxas derem normal, é o sinal que a cura está chegando. Eu amo quando o salmista ora assim no Salmos 86:17. Mostra-me um sinal para bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Mostra-nos um sinal para o bem, para que o vejam aqueles que me aborrecem e se confundam quando tu, Senhor, me ajudares e consolares. Esse é o Senhor que nos ama. Quem não está precisando, deixa para lá. Mas quem está precisando, levante uma das mãos comigo e repita: Deus, dá-me um sinal. Se prepare para os próximos dias. Amém? Para ver um pequeno sinal. Eu estou falando isso profeticamente. Porque você levantou com fé. E o Senhor te dará um pequeno sinal. Esteja atento. Deus vai trazer um sinal para o bem, para que vejam aqueles que te aborrecem, que o Senhor te ama. Os sinais, eles falam muito mais com quem não entende do que com quem entende. Quem entende, discerne sem a presença do sinal. Por exemplo, eu preciso ver que o céu está nublado para saber que vai chover. Mas já o meteorologista, com o uso de um equipamento, ele consegue ver quando vai chover. O sinal nunca é para um especialista. O sinal é sempre para um amador. Por isso o salmista diz: mostra-nos um sinal para o bem, para que vejam aqueles que me aborrecem que o Senhor nos ama. Ele está dizendo: não é para mim, porque eu nunca necessitarei
de coisas visíveis para crer naquilo que é invisível. Mas eu sei que o Senhor vai mostrar quem está ao meu redor. O sinal vai vir para o Senhor mostrar para quem está do seu lado, falando: será? Será que vai acontecer mesmo? Será que ele vai conseguir? Será que vai dar certo dessa vez? Será que ele vai conseguir? Será que ele vai ter provisão? Será? São tantos serás. José, ele não precisava de uma túnica colorida para saber que ele era o mais amado da casa. A túnica não era uma mensagem para ele. A túnica era uma mensagem para os irmãos mais velhos. Tanto é que foi depois da túnica que eles não aguentaram mais José. Sinais não me provam nada, porque se Deus não fizer nada, Ele vai continuar sendo Deus na minha vida. Mas os sinais é para quem está à minha volta para dizer: quando acontecer, é Deus. É Deus na vida dele. Foi Deus quem fez. E o último direcionamento para você essa noite está em Deuteronômio 30:19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Escolhe, pois, a vida. Fala para a pessoa do seu lado: escolhe, pois, a vida. Permita-se viver. Permita-se viver. Eu não disse sobreviver. Sobreviver é um momento. Ah, eu sobrevivi à dor. Eu sobrevivi ao luto. Eu sobrevivi à doença. Não, viver é uma escolha. Permita-se viver. O que é permitir? Permitir significa dar liberdade, poder, licença para, consentir, conceder, dar lugar, possibilitar. Todos os significados são poderosos. Permita-se, conceda-se, dê condições a você, dê lugar a você, possibilite-se. Deus aqui não está dizendo imponho-lhe a vida. Deus está dizendo: escolha entre a vida e a morte. Escolher viver é escolher obedecer. Escolher viver é escolher sorrir. Escolher viver é escolher perdoar. É escolher amar. Deus está te dando uma nova chance para você escolher viver e não sobreviver. Eu termino com Sansão e o seu grito final. Em Juízes 16:30. E disse Sansão: morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia. Ele diz aqui: morra eu com os filisteus. A gente faz isso tantas vezes, sabia? Eu morro, mas eu não desisto. Eu morro para construir minha casa, mas eu não vou parar. Por que Sansão orou assim? Morra eu com os filisteus. Ele podia ter orado: mate eu todos os filisteus. Para de morrer onde Deus quer que você viva. Para de escolher a morte quando Deus quer que você escolha a vida. Não é morrer nesse casamento. Não é morrer para educar seu filho, educar uma criança, um jovem. Não é morrer para construir uma casa. É viver, para viver tudo que Deus já prometeu. E disso eu não abro mão. Não abra mão do que Deus prometeu para você. Fique de pé. Permita-se viver. Deus está aqui. Eu não sei quem você é nessa noite. Se você
está entre os que dizem, não tenho forças? Ou daqueles que dizem, como? Ou por fim, alguém que está totalmente equivocado, que pensa que é morrendo, se esgotando, que você vai vencer. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção. Doces palavras te darei. Aleluia. Me sustentas em minha dor. Isso me leva pra perto de ti. Hoje Ele te diz que vai valer a pena. Mais perto dos teus caminhos. É perto dos caminhos dele que nós devemos estar. E ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Vai valer. Eu te direi, vai valer a pena, vai valer a pena. Não desista. Vai valer a pena mesmo. Persista. Vai valer a pena. Vai valer a pena. Vai valer a pena mesmo. E vai valer a pena. Vai, vai. Vai. E vai valer a pena. Vai valer a pena. Você não está só. Vai valer a pena mesmo. E quando o grande dia chegar, e quando o grande dia chegar, quando o grande dia chegar, eu cantarei, eu cantarei. Valeu, valeu, valeu a pena, sim. Vai valer. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Tá valendo. Não desista. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena. Senhor, valeu a pena mesmo. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite específico para essa última proposta. Permita-se viver. Deus me mostra que pessoas chegaram aqui com a desistência, a vontade de desistir. Eu quero orar com vocês, porque viver é escolha. Enquanto isso, eu quero pedir para os adoradores tocarem novamente. Eu quero viver algo novo. Talvez durante o louvor você cantou, eu quero viver algo novo, e você ainda estava sobrevivendo. Mas agora você vai declarar que você quer viver esse algo novo. Aleluia. Você está olhando para a terra que mana leite e mel. Ele prometeu, Ele é o mesmo. Agora você vai declarar. Vem me visitar hoje aqui. É uma oração. Eu quero conhecer mais de ti.
Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Ele já está aqui. Espírito vem, Espírito vem, está aqui. Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. É tudo novo que Ele quer fazer. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Eu tenho certeza. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. É tudo Eu novo. quero viver algo novo. E vem me visitar hoje aqui. É tudo novo que Ele quer fazer em você. Conhecer mais de ti. Ele já está aqui. Ele está ouvindo sua oração. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Ele está aqui. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito, Espírito vem, Espírito vem.